Flávia. Que bom. Olha, coisa boa. Sim. João, como estás? Estás bem? Olá. Eu vou eu queria... Eu tô pensando em algumas coisas relacionadas à história da arte. Oi, Ivone. Vamos conversar. Vocês estão vendo a minha tela, Ivone, do João? Sim. Beleza. E aí o pessoal do YouTube também tá vendo, então tá todo mundo acompanhando. Agora o Lei vai entrar e a gente começa. Bem-vindo, Lei. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que tá aí em Cunha? Então, gente, ó, a gente vai começar. Muito bem-vindos, eu quero agradecer de coração que vocês aceitaram o convite para participar e para compartilhar comigo e com o público sobre essa queima. A ideia é porque teve o ateliê aberto lá no Terra Bela e a gente estava batendo papo e que acabou a fornada e eles apresentaram a fornada para o público e eu fui lá visitar. E é maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês as peças ao longo do programa agora e vocês vão ver assim que é um resultado fantástico. Aí eles começaram a contar de um jeito bem informal como é que foi que as coisas aconteceram, a queima. Eu achei tão legal. Eu convidei eles para contar para vocês e para vocês assim, sei lá, ficarem maravilhados junto comigo, compartilhar. Então, obrigada, João Felipe. Tá trabalhando um tempo lá no Terra Bela, junto com a Ivone, que é a proprietária, e o Domi, que também está na administração do ateliê. E para essa queima, eles e mais algumas outras, eles convidaram o Lei, que tem um ateliê em Cunha, e foi dar assessoria para eles especificamente nas queimas. É isso mesmo, né, Lei? Isso, que dá uma ajuda. Na verdade, eu tô aprendendo com aquele forno lá. Tá todo Ninguém domina, né? Uhum. Mesmo eu tendo uma certa experiência em queima, lá ainda vai ser por um bom tempo um grande aprendizado. Bom, gente, se o Lei tem uma certa experiência, quiçá nós, pobres mortais, estamos engatinhando nas queimas, então. Bem-vindos. Então, eu gostaria de pedir para Ivone sintonizar a gente, contar um pouquinho dessa história do projeto do forno, para ela colocar a gente aí a parte de como começou tudo isso. Por favor, Ivone. Eu vou deixar os agradecimentos para você, vai entrar na história do forno, né? Da construção, do porquê que eu tenho o forno, né? Não é por acaso. Em 2004, eu fui ter aula com a Choco, a convite dela, né? E desde então eu estou muito ligada, né, ao trabalho dela. Mas desde 2004 eu comecei a pensar no tipo de resultado que eu gostaria de ter, né, nas minhas peças. Só que foi em 2006, mais ou menos, que eu comecei a pensar de fato se eu gostaria de ter um forno a lenha ou não, né? Então eu comentei com a Choco que eu gostaria de ter um forno a lenha. Só que aí ela me fez uma sugestão. Ela disse, olha, você vai pesquisar que tipo de resultado você quer, que tipo de queima você quer fazer, né? Isso é muito importante. Antes de qualquer coisa, pensar em ter um forno, você vai pensar no resultado que você quer ter no seu trabalho. Então, assim, durante um ano, mais ou menos, um ano e meio, eu fiquei pesquisando sobre fornos a lenha, principalmente no Borigami, né? E aí, então, eu percorri todos os fornos que tinha em São Paulo, em Cunha, e perguntando para os jornalistas qual era a dificuldade, então, os resultados, né, das que eles tinham.
Então, depois desse ano e meio, mais ou menos, eu cheguei a uma conclusão. Eu gostava muito do resultado que o Choco tinha nas peças dela. Que eram queimas suaves, imprimiam uma leveza nas peças, né? Apesar de ser uma lenha. A referência que a gente tem numa queima de gama são queimas muito simples, né? Um aspecto de muito queimado, assim, né? E esse aspecto mais rústico. E achou que eu tinha um outro resultado, que era esse resultado que era suave, leve, né? E aí, o que eu concluí? Depois de visitar vários fóruns, eu concluí que a queima da Choco era uma queima feminina, que ela fazia como a mulher mesmo, né? Uma queima feminina. E os outros fornos que eu vi, que eu visitei, eram todos fornos masculinos ou mistos, né? No caso da sua irmã do jardineiro, o Mieco e o Mário, eram fornos mistos, né? Enquanto que os fornos de ceramistas homens tinham outras características. Então, isso me chamou muito a atenção. E quando eu fui falar com a Choco sobre essa decisão, ela já estava com uma pasta prontinha com o projeto do forno dela, né? E aí, no vídeo que a Cláudia vai mostrar, o Choco, então, conta um pouco a história desse forno, porque que também ela tem esse forno, né? Então, assim, ela sempre fala que o seu forno é a terceira geração desse tipo de forno, com esse projeto, especificamente, né? Então, quando ela veio para o Brasil, ela já veio com essa tecnologia e com esse conhecimento. Sim, ela recebeu de um amigo, né, o projeto. Ele é todo desenhado à mão, ele é todo escrito à mão, é bonito. Então, tem um desenho que ele fez a Nanquim, uma pena que a gente não fotografou, né? Aham. Mas, assim, a gente pode até colocar depois, né, Tá. em algum momento. Eu vou, então, posso colocar o vídeo da Choco? Pode. Isso. Perfeito. Então eu vou colocar para vocês o vídeo da Choco, é um trecho. Eu não coloquei legenda, porque se a gente prestar atenção dá para entender, mas depois eu deixo gravado e aí eu legendo o vídeo, tá bom? No Borigama, né? Esse aqui, eu, antes de vir para São Paulo, já decidi mudar o país para Brasil, né? Então, daí uma vez eu conhecia um amigo ceramista. Ela é primeira aluna de Kondo Yudo, se chama. Aquele porcelana muito boa, né? O trabalho dela é excelente. Daí ela era a primeira aluna. Mas quando eu contei para a filha que queria ir para o Brasil, ele ficou muito emocionado. Então disse que ele também perguntei se pode me apresentar queima de forno, né? Não precisa ser no origami. A queima de forno, que daí uma experiência muito importante, né? Daí ele disse que tem marqueria e a noite que queima forno. Daí ela trouxe essa antiga projeto, né? Que está tudo, a cozinha está muito bonita, da antiga. Ela disse que ela nunca queria esse projeto para outra pessoa, em outra hora. Mas como eu, né, amigo de muito tempo, amigo de trabalho, nos entendemos a qualidade de trabalho.
Ela disse que então, ele trouxe para me dar. E eu disse que aqui tem esse importante projeto, né? Mas eu nunca vou dar para ninguém, mas só que você vai esconde, né? Que no outro lado do mundo. Daí é recebi. Esse que é Kyoto, né? Kyoto não, quando fui trabalhar com ele disse que vai mostrar queima de forno, né? Queima de forno. Então, especialista de Kyoto, né? Queimador de forno. Daí ele juntou todo mundo, aquele forno tão grande, chama Gojougama, que está abaixo do templo, aqui é o Midera, chama, né? Então, Midera. Vou só fazer uma colocação, Ivone. Ela está comentando do ateliê que ela trabalhou lá em Kyoto e que ela só recebeu o projeto porque ela vinha para o Brasil. É isso mesmo, né? Mesmo. Tá. Então, só para situar aqui. Vamos continuar. Daqui ela estava já preparada para queimar. Daí eu cheguei atrás de me tirei hora certa, ele começou a queimar, né? Mas ela é muito grande, até me assustei. Primeira vez que eu vou queimar esse fogo, né? Daí, esse senhor, 4 ou 5 homens, sou queimador, né? Ele não ensinou nada para mim, primeiro, né? Eu pedi para me ensinar. Mas acho que é segundo dia por aí, ela disse que já acabou a paciência, né? Ela disse que vem aqui, né? Daí vou mostrar para você. Daí, assim que começou a estudar. Queimadura odiosa, sabe? Que fora não brigamos mesmo, não é grande, né? Que eles tocou minha amiga de Seme, né? Ele sempre ia, quando queima de forno, ele ia, né? Levava o subir para eles também. Já aprendi mais, mas cada forno está diferente, né? Daí, esse forno, esse dia aqui, chama-se Shino da Guichi, chama. Primeira vez que é o forno. Pensei que era bem fácil, né? Mas esse senhor queimador, aos poucos me ensinando, explicando. Eu pensei que não vou sair daqui enquanto eles vêm falar de segredo. Mas ele disse que, né, terminou a paciência. Ela disse que quando terminou, falou assim, amanhã a gente vai encontrar aqui, né? Daí eu vou explicar muita coisa para você. Daí eu fui dia seguinte, levou quantos dias, né? 2, 3 dias. Daí, essa senhora estava tudo fumaçado. Era tão pretinho nessa noite. Mas no dia seguinte, quando tinha comido, ele estava limpinha, bonitinha. Ele ficava muito simples, gentil, né? Daí ele começou a falar
até, até preparação de argila. Argila, aquele tempo de 400 anos atrás, até esse dia, me explicou muito, mas como ajudou muito, viu? Sempre eu encontrava essas pessoas, tipo de pessoa, né? Mas ela passou para mim tesouro dele, né? Daí ele decidi para eu não vou passar para ninguém também. Ele quer embaixo da canção, né? Para muito tempo. Daí encontrei com você, né? Que agora está querendo comprar um forno. Qual seria a sua sugestão para as pessoas? Eu acho que eu passaria a mesma sugestão que eu recebi do fogo, né? A mesma orientação, que se pesquise muito, se pense muito sobre o resultado, sabe? Muitas vezes as pessoas querem comprar um forno porque quer queimar só, né? Eu acho que a gente pode já pensar num trabalho mais a longo prazo, assim, sabe? Porque hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Existe muita oferta de forno, mas eu acho que, assim, para quem quer seguir uma carreira de ceramista, dá para encarar de uma forma mais séria essa coisa do treino, né, do resultado. Então, esse é o conselho que eu daria. Pesquisa, pensa, reflete, converse com as pessoas que já têm fornos. E o mais importante, eu acho, é saber que resultados você quer ter com essa queima. É interessante você falar esse negócio do imediatismo, de que hoje tudo é rápido, né? Quantas horas são de queima? Nós fizemos em 36 horas, né? Essa queima. Então, imagina, hoje a gente quer tudo de ontem, de hoje para amanhã, né? Aí você faz uma queima que são 36 horas só de queima, fora todo o planejamento da queima que antecede, né? Quanto tempo vocês ficam produzindo peça antes da queima? Bom, aqui no caso nosso, né, é diferente do Lei, por exemplo. O Lei faz, eu acho que quase toda semana ele tem uma queima lá, né? Mas aqui... Depende do qual forno, né? Oi? No Borigama, não. São a cada 60 dias. 60 dias. Precisa de intervalo de 2 meses para a produção das peças, né? A queima do biscoito e esmaltação e a segunda queima. Sim. Mas é um processo muito longo, né? Posso fazer só uma observação na colocação da Ivone ali, quando ela Por favor, fala só um pouquinho mais perto que o seu som e o som da Ivone está um pouquinho baixo. Melhorou? Melhorou, obrigada. Então, só fazer uma observação ali, quando ela está dando a dica para quem tem vontade de comprar um forno. Eu acho que se a pessoa faz uma opção por forno a lenha, além de conversar muito, que a gente sempre recomenda, é que a pessoa participe, inclusive, de uma queima, para que ela possa realmente sentir de perto as dificuldades que aparecem, o quão é difícil, né, você fazer uma queima em forno a lenha. A dificuldade é compensada depois, né, mas, em princípio, quem tem realmente vontade de ter um forno e faz a opção por um forno a lenha, é legal que ele consiga participar de uma queima em um ateliê, para que ele tenha já uma experiência, uma vivência daquilo que ele vai enfrentar pela frente. Uhum. E por que você comentou, Lei, que você está aprendendo com esse forno também? Qual que é a dificuldade dele, assim? Olha, na verdade, queima a lenha, cada queima é uma queima e todas são diferentes. Para que as pessoas tenham uma ideia,
o lance, né? O fato de eu ir lá fazer essa queima com a Ivone não foi uma coisa tão recente, né? Eu e a Ivone já tínhamos comentado isso, ela já tinha feito o convite, né, para que eu fosse participar de uma queima lá umas 3 vezes que nós nos encontramos, ela fez esse comentário. E a gente não tinha ainda tido a oportunidade. E quando essa possibilidade tornou mais efetiva, né, ficou mais claro, né, a gente inclusive tinha já programado uma data, eu fui antes aí no ateliê dela para conhecer o forno, inclusive tomei umas medidas do forno, a gente discutiu bastante, entramos no forno, fizemos vários comentários a respeito da forma que o forno foi construído e as possibilidades ou as dificuldades que isso ia nos proporcionar. Então, o primeiro passo foi esse, inclusive, conhecer o forno, né? Para depois a gente poder partir para a queima. Olha, para mim, toda queima é um aprendizado. E, olha, eu tenho um forno que é enorme, né? E a cada queima o resultado é diferente, ele age de maneira diferente, porque existem vários fatores que estão interferindo na queima, né? Você tem desde da própria temperatura do dia, se venta, se só faz calor, se você tem uma barreira na frente do forno para impedir a entrada a corrente de ar, né? Então, você tem fatores como lenha, a distribuição das peças dentro do forno, tudo isso vai interferindo na queima, né? Então, por isso que é sempre um aprendizado. Não tem como. Eu confesso que eu tenho muito para aprender nesse forno ainda. Mas tem alguma característica específica desse forno que torna a queima mais dificultosa, assim? Olha, o forno da Ivone, ele fica entre um noborigama, a inclinação dele, né? Que esse é fundamental, né? O forno noborigama, ele tem uma média de 25 graus de inclinação. E o forno da Ivone não tem isso. Então, o forno da Ivone é algo assim entre um anagama, que tem uma inclinação pequenininha, e menos que um anagama. Ela está mais que um anagama e menos que um noborigama, né? Então, ela é uma inclinação intermediária. E essa inclinação, ela, óbvio que vai dificultar um pouco a puxada do fogo. Então, a gente tem que pensar na posição das peças, né, pensar até na forma de jogar essa lenha para poder fazer com que o calor, as chamas circulem, né, por entre as peças e vão até a chaminé. Deixa eu aproveitar que você mencionou no Borigama e Anagama, pedir para vocês, eu sei que o João é super estudioso e tal, e ele comentou até de um outro forno que é no Borigama, tipo Metobagama. Qual que é a diferença para vocês explicarem assim entre o Anagama e o Noborigama, por favor? Esse Metobagama, né? Ele é um tipo de forno, foi o que a Ivone falou. Foi um forno criado em Kyoto, né? E ele fica entre o... É que antigamente existiam uns fornos noborigamas que queimavam as famílias, né? Queimavam vários ceramistas, então eram várias câmaras. Então ficavam por um longo tempo queimando e distribuíam em várias famílias. Por exemplo, o do Lei tem 4 câmaras, né? 5. Então, só registrando aí. 5. Então, ele consegue, sei lá, colocar uma quantidade de produção bem grande, né? Umas 2.000 peças. Depende do tamanho das peças também, né? Mas esse estilo de forno é especificamente para um artista, né? Que foi criado. Então, ele não conseguia queimar nessa quantidade de câmaras. Então, ele criou esse projeto. É um pouco mais curto, né? A dimensão do forno é um pouco menor em questão de altura, de comprimento. Então, foi específico para um artista, né? Então, ele criou, tanto que o da Ivone é a 3ª geração, né? Foi esse primeiro que deu o projeto para a Shoko. A Shoko fez o dela, o segundo, e a Ivone o 3º. E o da Ivone são 4 câmaras? São 3. 3, tá. Isso.
E aí, cada câmera é um pouco diferente em questão de altura, para dar um pouco também, acho que, de inclinação. Ah, então né? deixa eu voltar a foto aqui do forno, que aí, enquanto você explica, aqui, ó, tá, dá pra ver bem, né? Esse é o da Choco, né? O da Ivone, não, ele tem uma diferença, né? Ele foi construído igualzinho, com as mesmas medidas e proporções, né? Ah, Esse forno que está na foto é o forno que era o da Choco, hoje ele não existe mais, né? aham. Porque a propriedade foi vendida e ele foi desmontado. Só vou abrir um parênteses aqui, que estou mostrando essa foto. Esse forno ele foi desmontado, mas os tijolos dele vão ser transformados num portal em homenagem a Choco. Que lindo! É, já temos o projeto feito por uma amiga, a Patrícia O'Reilly. Ela fez um projeto lindo, que vai ter um formato, né? A entrada vai ser um formato de uma das obras da Choco. Esse é o nosso futuro desafio aqui. Muito legal. E onde que vai ser esse portal, Ivone? Vai ser no ateliê. Bacana. Mais um motivo pra gente ir visitar, hein? O ateliê. Bom, então aí o João estava comentando das câmeras que elas têm uma altura diferente, por qual razão? Por conta de dar um pouco de inclinação para conseguir queimar, né? Tá. Tanto que esse forno também, ele não tem chaminé. Então a chaminé é um pouco embutida, né, no forno. Então isso dificulta um pouco, como eu já queimei no Borigama algumas vezes, eu senti um pouco da falta da puxada da chama, né? A chaminé fazer o fluxo da chama para ela poder aumentar a temperatura. E o que acontece? Quando foi criado esse forno, foi o começo ali da Revolução Industrial, né? Que começou a surgir muita indústria. Então, esses artistas dessa época, sei lá, ele deve ser o quê? De 1800 e pouco, final de 1800, né? Então, ele viveu essa época de transição, então eles não queriam transformar um forno como se fosse algo relacionado com a indústria, que tem, né, a chaminé, então as pessoas acabam olhando e relacionando isso com algo de larga escala, e eles não queriam isso. A intenção era outra, né? Então eles criaram essa chaminé que é no forno. Entendi. Então tem essa diferença também filosófica, né, de trabalho, de desviar a atenção pro artesanal, né? Sim. O próprio movimento Minguei, ele é realmente uma reação contra a industrialização e a massificação, né? Então todo esse resgate do que é feito com as mãos, do que é artístico, do que é único, né? Isso a gente viu em várias artes, né? Aqui é uma foto interna, esse já é o seu forno, né? É do Terra Bela. Isso. Tá. E em relação ao que o Lei comentou sobre a lenha, qual que é a influência da lenha na queima, assim, para contar um pouquinho para o pessoal, por favor? A lenha é super importante, né? É o combustível, então é um fator muito importante na queima. Hoje a gente só pode usar o eucalipto, né? Então você precisa de um eucalipto que esteja seco, né? E ele vai ter que ser todo preparado, porque a queima na fornalha é utilizada no início da queima uma espessura da lenha, né? Uma grossura, e quando vai para a parte de cima da fornalha já é um pouco menor o diâmetro da lenha, e quando vai queimar nas câmaras, aí é uma lenha bem fina para que ela possa arder rápido. Então, precisa que essa lenha tenha sido preparada com antecedência e para que na hora da queima não haja um contratempo e não possa dar continuidade. É como essa foto que a gente está vendo, essa lenha fininha tem um motivo, então não é só o tipo de lenha, mas é a forma como ela é cortada também, faz diferença. Porque aí ela vai incendiar mais rápido e vai produzir calor, né? Eu falo essa questão da lenha com propriedade, porque
há tempos atrás, lá no início, uma vez a gente teve que interromper uma queima por causa da lenha. É Não mesmo? tinha uma lenha com a quantidade suficiente e na espessura suficiente, a gente parou a queima, tivemos que comprar lenha, né, para reabastecer o estoque, aí sim refazer a queima. Mas a gente percebeu isso ainda no começo da queima. Uhum. Mas isso já tem bem mais, tem quase 30 anos já. Então, Então, toda uma produção que você tem que parar. E qual que é a temperatura que chega ao forno? A gente viu uma foto anterior que tinha os cones caídos. no meu forno aqui a gente queima cone 11, né? Cone 11. E Então, aqui no 1300. ateliê da Terra Bela, A gente queimou até cone 9, né, Ivone? Foi. Mas a temperatura passou. ah, legal, tá, entendi. Porque Aí, na queima-lenha você tem uma diferença muito grande de temperatura dentro de uma câmara. Ela não é homogênea. Então, na parte onde você joga a lenha ali junto da grelha, a temperatura é bem mais alta do que na parte posterior ou na parte dos cantinhos, assim. Pô. tem tudo isso que vai influenciar também na questão da queima. Tudo isso tem que ser pensado. Sim, é muita coisa, muito conhecimento, né? E o que você está anotando aí nessa foto, Ivone? O que você vai anotando durante a queima para analisar depois? A queima todinha é anotada, né? Então, quem assume o papel do anotador tem que anotar os mínimos detalhes para que isso sirva de guia para próximas queimas, né? Então, a gente anota a subida da temperatura, a quantidade de lenha, o tipo de lenha que coloca, se é fina, se é curta, quantos gravetos. Então, assim, tudo a gente anota. Então, a gente tem um diário de queima, né? Isso ajuda muito a gente nas próximas queimas. Isso a gente faz também no forno a gás. Tá. Porque qualquer dificuldade que surja, a gente tem como consultar alguma atitude que possa tomar em relação à dificuldade, né? Uhum. Uma coisa que eu queria falar também sobre a queima no laboratório. Chega um pouquinho mais perto do seu computador, por favor, Ivone. Tá. Outra coisa que eu gostaria de colocar é que quando a gente não conhece muito bem ainda esse tipo de queima, é muito comum a gente romantizar, né, a queima, né, assim, todo mundo acha que é tão maravilhoso, tão misterioso e tal, né? Mas é uma queima muito difícil, né? Eu acho que o que a gente aprende nesse tipo de queima é se relacionar com o fogo, né? É uma energia muito forte, né, que acontece nesses momentos de queima, e acho que é só vivenciando mesmo. Eu queria só dizer que não é uma queima tão gostosa quanto parece. Ela é uma queima árdua, trabalhosa, né, que exige muita concentração, é muito trabalho, muita observação, e eu fico pensando aqui como se fosse uma orquestra, sabe? Que tem que ter um maestro ali regendo, orientando o que fazer, né? E nesse caso, quando o Lei veio, eu falei, nossa, a gente vai ter um super maestro regendo a nossa queima. E é isso que precisa ter alguém que conheça, né? O que o fogo faz, o que o oxigênio provoca, o que as pessoas que estão ali estão fazendo, sabe? Então, assim, existe todo esse trabalho por trás. Alguém que está no comando, né? Sim. Sim. Inclusive, quando eu fui no ateliê, o João estava contando que colocaram o sofá na frente do forno para descansar. E eu pedi, por favor, me manda foto para mostrar para o público, porque é exaustivo mesmo. E vocês fazem um revezamento, né, para ir tomando conta do forno. O forno nunca fica sozinho, a Deus dará, vamos dizer assim, né? Vocês estão sempre ali o tempo inteiro. Então, só conhecendo mesmo todo esse trabalho para a gente valorizar as peças, porque
E eu tô falando aqui, gente, não é para puxar o saco porque eles estão aqui, não. Se vocês tiverem a oportunidade de ir no ateliê e ver, eles conseguem nas peças alguns efeitos lustres, metálicos, assim, que é fantástico. É realmente uma queima diferenciada. E aí fiz questão de mostrar para vocês todo esse trabalho que tem por trás, que não é ligar o forno e tchau, eu vou dormir. É um trabalho de meses de planejamento, de horas ali na frente do forno. Quer dizer, é muito empenho, é muita dedicação envolvido nisso, né? Aí tem um que vocês falaram, o tempo que vocês ficam modelando. As peças entram no forno, elas já estão biscoitadas. Ou Sim. estão biscoitadas, esmaltadas. Aí tem todo o planejamento da queima em si. É muita energia envolvida mesmo, né, gente? Aí o Domi, que é da parte manda a batuta aí na parte administrativa, conta um pouco dos bastidores aí, Domi, pra gente. Eu acho que um ponto que a gente sempre deve destacar muito é o que a Ivone trouxe, né? Que essa romantização da queima, ela não leva em consideração todo o processo, né? Até chegar à queima de fato. E então, eu acho que nós tivemos alguns desafios, né, no planejamento e organização dessa queima, né? Então, quando eu e Ivone começamos a falar sobre a queima do Nobori, então começamos a pensar, né, por quais caminhos deveríamos seguir, né, e como deveríamos organizar esse processo, e aí começamos a elencar vários pontos muito importantes para a realização desse evento, dessa ação, né, desse momento que é tão importante. E um desafio fundamental é alinhar toda a questão de organização prática administrativa à narrativa, né, poética que existe em torno desse momento. E é uma narrativa poética sem a romantização, mas uma narrativa poética em que a gente constrói, né, que faz parte de um percurso, né, do artista, do ceramista, das pessoas que estão ali envolvidas. Então, o nosso primeiro desafio foi pensar no abastecimento, né, de lenha. E aí, a gente vai e consulta o Lei, né, a gente faz uma conversa com ele para entender, né, para que ele e a Ivone pudessem chegar ali no entendimento, né, de que tipo de lenha nós precisaríamos, né, de onde nós compraríamos, qual seria o fornecedor, né? Fomos atrás de um fornecedor que entendesse a nossa necessidade, porque não é simplesmente decidir que vai comprar 10 metros cúbicos de madeira, né, de qualquer pessoa. É construir esse processo, inclusive junto com o fornecedor, para que ele entenda a nossa necessidade, a hora que ele for fazer a escolha ali da madeira, a hora que ele for fazer a escolha das hastes, ele saiba exatamente, né, qual que é a função daquela haste, né, onde ela, para que ela serve. Então, nós iniciamos com essa discussão. E após esse primeiro momento, né, para vocês terem ideia, acho, né, Ivone, nós fizemos o abastecimento de lenha um ano antes, quase um ano antes. Nossa, gente, um ano de antecedência organizando. Isso, porque a gente não sabia se a lenha ia vir verde, molhada, como que ela chegaria no ateliê, se a gente iria precisar preparar essa lenha, que é cortar, né, os troncos mais grossos, transformando em hastes, fazer a separação do tipo de... fazendo a separação por tipo de lenha, né, por momento da queima, né? Isso foi muito importante, a gente ter feito isso, e aí organizar o espaço também, né, onde ficaria cada tipo de corte ali, vamos dizer assim, de corte dessa lenha, para facilitar o acesso, né, de pegar essa lenha e lançar ao forno. Além disso, tem todo o planejamento do perfil das pessoas que vão fazer parte deste momento, porque não basta ter só boa vontade ou querer participar.
a gente precisa conjugar, né, várias questões, desde do perfil da pessoa, com o momento em que o ateliê está para realizar aquela queima, né, com a integração e o alinhamento do perfil das pessoas com a visão, né, que o ateliê tem, orientada aí, claro, diretamente pela visão da Ivone, né, considerando que esse é um forno que é uma terceira geração, tem uma história, tem uma narrativa, e tudo isso precisa estar muito bem alinhado, Sim. né, muito bem Tem uma organizado. pergunta aqui em relação à lenha. Vou ler a pergunta para vocês. Como é a proporção de madeiras duras e macias durante a queima no Noborigama? E como são combinadas no início, meio e fim da queima? O que é uma madeira dura e uma madeira macia? Faz diferença? Por favor. Talvez a madeira dura aí seja o cerne, né? Que é uma madeira mais resistente. Na verdade, ela é uma madeira mais pesada e mais grossa. Então, ela produz mais calor. Então, existe hoje vários tipos de eucalipto. E tem um eucalipto que é plantado para celulose e esse não é bom. Tá? Porque ele não produz cerne. Então, o ideal para queima seria o eucalipto vermelho, que ele produz mais calor, ele vai produzir mais energia e, consequentemente, vai facilitar a queima. Talvez a pessoa que fez a pergunta, essa lenha, tem que entender a dimensão, né, o diâmetro, se a lenha for só roliça, ou as hastes, como o Domi falou. Você vai usar as lenhas de espessura diferente em pontos diferentes do forno. Então, o início da queima é sempre com uma lenha mais grossa, depois uma lenha intermediária, e a parte final da queima, que quando a gente está trabalhando nas câmaras, aí sim uma lenha mais fina, que ela vai arder mais rápido e produzir a chama, o calor, para que aí nesse ponto você não diminua a temperatura, não deixe que essa temperatura volte, né, Ivone? Porque aconteceu isso na nossa queima. O que aconteceu? Por um momento a temperatura estava elevada e a gente, na maneira de jogar, a forma como nós estávamos jogando, a temperatura caiu. Aí a gente tem que perceber e tentar descobrir onde que tem um erro, onde tem uma falha ali, para a gente mudar a maneira de jogar lenha, a forma da entrada de ar, para fazer essa temperatura subir de novo. Por isso que tem que estar atento o tempo inteiro no que está acontecendo nas câmeras, para reverter. Aliás, essa é uma pergunta interessante, assim. Quando você percebe alguma coisa para reverter, ele é igual um forno a gás, que ele reverte rápido, ou ele demora? Como funciona? Demora porque a lenha, se você fosse fazer um gráfico, né, de cada vez que você joga a lenha, você tem um eletrocardiograma. Assim, você joga a lenha, a temperatura sobe. Depois que ela queima, ela volta um pouquinho. Ela diminui um pouco. Você joga de novo, ela sobe. Ela diminui. Porque ela tem, dependendo do tempo que ela está queimando, ela vai produzir e depois ela já começa a decair a temperatura. Então, tem que haver uma observação e está constante ali, né? Não pode desligar, né? Quantidade, velocidade, né? Exatamente. Eu queria fazer um parênteses assim no que a Ivone tinha falado, né? Até você chamou a atenção para aquela foto onde ela está anotando, para que você tenha uma ideia. Eu usei as anotações da Ivone de queimas antigas, como era algo totalmente novo para mim, eu precisava de algum parâmetro, né? Então eu cheguei a olhar o caderno, a gente chegou a falar sobre a queima antiga, como tinha sido feito, para a partir daí eu tomar decisões nessa queima. Entendi. Então, é muito importante, toda vez que as pessoas façam algo assim, que anotem os pontos positivos e negativos, inclusive, para mudar. Porque eu estou mostrando as fotos aqui do emparedamento. Vocês querem comentar alguma coisa? Tem algum material específico para utilizar para emparedar? Qual é a massa que usa? Como que funciona? Esse fechamento da porta, né? Aí seria a porta do forno. Sim. A gente usa tijolo isolante. Até essa coisa nós utilizávamos uma massa de argila com terra, só que o Leir já sugeriu que não precisa usar, então na próxima
queima a gente não vai ter esse trabalho todo, né? E mais? Mostrando um pouquinho as peças que estão lá dentro, aquelas que estão em cima, elas não têm esmalte nenhum. Aqui. Isso. Porque a gente queria também tirar um proveito da questão da chama batendo nas peças, né? Então ficaram peças muito bonitas. Elas sem nenhum esmalte, mas com marcas de fogo, né? Ficaram muito bonitas. Essa que está bem na frente, ela é uma argila bem escura. Essa. Isso. Que também não tem esmalte nenhum, mas ela conseguiu ter um brilho muito especial, assim. Parece um metalizado. Isso me chamou muita atenção nas peças de vocês, que são peças que parece que que tem um overglaze, sabe? Se vocês virem, assim, as peças, tem peças douradas, metálicas, lustres, assim, são maravilhosas mesmo, são muito bonitas as peças. E esses efeitos são obtidos com as cinzas, né, que depositam aos pouquinhos em cada peça. As cinzas da queima, da lenha que está sendo queimada. Isso daqui eu achei linda e eu vou aproveitar essa foto para agradecer o Fábio Matsuura, que foi quem cedeu as fotos que ele participou da queima. Isso, né, Ivone? Sim. Esse gancho vai servir, então, para eu falar que nessa queima tivemos o Matsuura, a Mônica Urasaki, o Getúlio Rosa, a Cláudia Cerqueira, a Tiene Riga, o Domi Souza, e o João Felipe, e o nosso maestro Lei. É muita gente envolvida, né? A Olivia está perguntando sobre a aferição da temperatura. Como que vocês medem a temperatura do forno? A princípio, a gente colocou os cones perimétricos, né? E também eu coloco um anelzinho que a gente esmalta e coloca num ponto estratégico para pescar durante a queima ou durante o final, né? Quando a temperatura já parece que chegou, tal. E a gente lança um anzolzinho lá dentro, né? Um vergalhão. Um vergalhão e pega esse anelzinho lá dentro do forno. E então a gente confere se o esmalte fundiu, como é que está a redução. Por esse forno, por um forno muito de tempos antigos, a gente não coloca um pirômetro nele, né? Isso porque a primeira vez que nós participamos de uma queima com a Choco, nós queríamos colocar um pirômetro para acompanhar a subida ou a descida da temperatura. Ela, com muito jeitinho, ela disse, olha, é melhor não colocar, né? É melhor você aprender a sentir a queima, ou sentir a temperatura subindo, conseguir observar a cor do calor, né? A cor da temperatura, porque a cada temperatura muda a cor. Sim. Então, quanto mais alta a temperatura, mais esbranquiçado é lá dentro, né? Então, isso também é uma coisa interessante, para que a gente sinta melhor essa queima, em vez de ter os aparelhos medindo, né? Sim. Como essa queima é também uma queima experimental, a gente tinha um termômetro digital. Então, a gente usou em alguns momentos só para dar uma conferida, né, Lei? Mas a gente nem levou a sério, né? Muito a sério. Às vezes olhava, mas mesmo usando um pouco, mesmo porque a temperatura dentro da câmara ela varia muito, né? Então às vezes a gente pegava a temperatura só num ponto e num outro ponto ela é um pouco diferente. Não dá a média, né? Gostaria um pouquinho de pegar uma carona no que a Ivone comentou, porque infelizmente o tempo passa muito rápido, a gente está chegando no finalzinho. Só para deixar assim como um fechamento, vamos ver se a gente pode falar uma mensagem da aprendizagem que é queimar a lenha
de aprender que nós, ceramistas, a gente trabalha em harmonia com a natureza e que a observação vem em primeiro lugar. Não é decorar quanto tempo a peça demora para secar, não é decorar qual é o procedimento, é entender essa leva de argila, porque a gente trabalha com coisas naturais que mudam. Você tira a argila de um lugar, ela tá de um jeito, você vai lá, tira daqui um tempo, pode ser um veio diferente, que ela vai estar um pouco diferente. Você vai queimar, não tem uma receita pronta, como o Leif comentou no começo, você observa e aprende, cada queima vai ser diferente. E eu lembro que a minha sensei lá do Japão, ela comentava que o forno dela, eles ficavam imaginando o caminho do fogo para posicionar as peças. Então é você realmente trabalhar em harmonia com a natureza, porque o nosso trabalho é pura natureza, né, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês o resultado das peças que, assim, me encantou muito. Peraí que eu vou aqui, tá aqui, ó. Só um minutinho, que a gente faz tudo ao mesmo tempo. Aqui, olha, aqui, pronto. Então, opa, vou baixar esse vídeo aqui, filho, como é que é? Me ajuda aqui. Aqui, ó, pronto. Eu fiz um vídeo para vocês verem, porque a câmera vai mudando e aí a gente vai vendo as nuances das cores, dos lustres. É fantástico, assim, é muito lindo. Pera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Olha a cor dessas peças aqui. Parece que as peças, se a gente vê ao vivo, parece que as peças são de ferro. E essas peças, se forem queimadas de uma outra forma, né, o elétrico, o a gás, o resultado vai ser completamente diferente. Esse resultado você consegue o seu forno a lenha. Isso aí é a ação da chama, né, a labareda batendo nas peças, a cinza que vai cair. Então esse efeito só se consegue no forno a lenha. Né? Não tem... Quanto tempo dura a queima, né? Exatamente. Quanto mais tempo, mais interferência da cinza, né, das labaredas. Colorindo. Vocês vão abrir algum dia as queimas para o público? Sim, a ideia é a gente abrir, né, para vivências. Isso ainda a gente vai organizar, né, Domi? Sim. A ideia é essa, é a gente formar grupos que queiram fazer essa vivência no forno Noborigama, né? A gente aqui tá na torcida e, por favor, divulguem. Eu vou ser a primeira que vou me inscrever na lista para participar. Eu queria agradecer muito de coração a disponibilidade de vocês 4 de estarem aqui, compartilhar com a gente essa vivência, porque para quem nunca viu a queima, assim, é uma coisa fantástica. Agradecer quem está assistindo. E tô com um bilhetinho aqui do meu filho, escrito assim, ó, agradecer seu filho por ajudar na live. Que ele fez toda a parte técnica, o Luca. Gente, precisamos agradecer. Obrigado. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou deixar tudo escrito, inclusive visitem os perfis do João, da Ivone, do Domi, do Lei e do Ateliê Terra Bela para ver todas essas peças que estão maravilhosas. Mas assim, a visita ao ateliê é aberta, se vocês puderem ir ver as peças, gente, super vale a pena, porque tá uma produção linda. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada de coração. Tchau.